Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Se você souber, cante comigo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemo-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Deus abençoe, pode se assentar. Sente-se adorando ao nome do Senhor nesta noite, amém? Quantos estão felizes com a presença do nosso Deus? Quantos já sentiram a presença de Deus? Quantos vão me ajudar com glória a Deus? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer aqui meus rápidos agradecimentos. Se você puder, já abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses. Glória a Deus. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero aproveitar este momento, deixar aqui rapidamente os meus agradecimentos. Agradecer primeiramente ao nosso Deus por esta oportunidade de ser sua ferramenta, de ser usado para a sua honra e para a sua glória. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor Daniel pelo convite. Deus abençoe a toda a liderança. Deus abençoe também o nosso pastor Saulo, que não está presente por motivo de férias, mas eu sou grato a Deus pela confiança de nos permitir trazer a palavra nesta noite. Deus continue abençoando este homem de Deus e toda a sua família. Gente, meus irmãos, foi apresentada aqui a minha família, e não é toda vez que eles me dão a honra, né, de estar comigo, mas hoje eu tenho a alegria de ter aí a honra de praticamente toda a minha família aí, ó, que bênção. E em especial não posso esquecer de citar duas guerreiras que estão sempre do meu lado, que é a minha esposa e a minha filha. Minha filha, ela tem 1 ano, ela vai fazer 2 anos, e ela já ensinei já a dar glória a Deus e aleluia. Então, se os irmãos não me ajudar, não tem problema. A Olivia, a minha esposa, está ali, e eu já trouxe um batalhão ali para ajudar também no glória a Deus, amém? Mas eu creio que os irmãos vão me ajudar, amém? Filipenses, capítulo de número 2, também não posso deixar de esquecer. O abraço do meu pastor Isaías, nós somos ali da congregação do Glicério. Então recebo o abraço aí do meu pastor Isaías, a todos os amados irmãos, amém? Filipenses capítulo de número 2, quero ser fiel ao que o Senhor colocou em meu coração, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão, alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é impossível falar da carta aos Filipenses, da carta a esta igreja, sem mencionar o seu contexto, sem mencionar a sua história, sem mencionar alguns pontos importantes para entendermos o capítulo que lemos. A carta aos Filipenses vai ser escrita em um momento de aflição do nosso amado servo e apóstolo Paulo. Nós sabemos muito bem que esta carta Paulo escreve no momento em que ele ainda estava preso. Muitos estudiosos vão dizer que ele estava preso lá em Roma. Mas, antes mesmo dele escrever esta carta, nós precisamos entender que essa igreja ela é formada em uma das suas viagens, e para ser mais exato, na sua segunda viagem missionária. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Paulo vai iniciar a obra de Deus naquele lugar. É interessante, eu já inicio, não costumo enrolar muito, mas a Bíblia vai dizer nos seus capítulos de número 16, os versículos anteriores, que Paulo tinha um desejo em seu coração em partir para a Ásia para pregar a palavra de Deus. É interessante que o desejo do seu coração era ir para pregar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo impediu de chegar até aquele lugar. O Espírito Santo falou ao coração do servo do Senhor dizendo, não é para ir. O Espírito Santo do Senhor disse, não vai. O Espírito do Senhor disse, não, Paulo. O Espírito do Senhor disse a ele, não é momento. O Espírito Santo do Senhor disse, não é agora. E isso me chama a atenção, porque Paulo é um servo missionário, um grande homem de Deus, mas ele anda segundo o Espírito de... Paulo não anda de acordo com as suas vontades, com os seus desejos próprios, nem muito menos com aquilo que ele acha certo. Mas presbítero Rodrigo, mais irmão Rodrigo, Paulo estava querendo falar da palavra de Deus, não tem problema. Deixa eu te dizer, o servo do Senhor precisa continuar andando de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Não mudou o caminho. Não é a minha vontade que prevalece, não são os meus desejos que precisam estar acima dos desejos de Deus. Não, eu oro e coloco em comum acordo com o Senhor. Senhor, eu desejo, mas o Senhor quer para mim. Senhor, eu anseio, mas o Senhor quer para mim. Aí o Espírito Santo vai responder ele na madrugada, porque o caminho não mudou, precisa de oração. Os pastores estão aqui clamando pela minha vida, e muitos deles sabem, se nós agirmos sem a direção do Espírito Santo, quebramos a cara. Porque eu me lembro de uma época em que nós desejávamos algo, e chegávamos até os nossos pastores e dizia, pastor, eu quero tal coisa, eu desejo tal coisa, me ajuda em oração. E não comprava, não fazia, não agia, enquanto Deus não falava. Mas as coisas mudaram. Nós desejamos primeiro, fazemos primeiro e depois consultamos o Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para Paulo, calma Paulo, tem um lugar que eu quero você, tem um lugar que você ainda é necessário, tem um lugar que um povo clama por ajuda e por socorro. Aonde era? Paulo vai ter uma visão, vai ter um sonho, dizendo o homem clamando por socorro, dizendo, Paulo me socorre, lá na localização da Macedônia. Aí Paulo entende, opa, eu vou para onde o Espírito Santo me quer. Eu vou para onde o Espírito Santo me manda. Eu ando de acordo com a vontade do Espírito Santo. Será que ainda tem alguém que crê nisso? Ah, Rodrigo, eu tenho desejo. A nossa jovem falou aqui, eu quero cursar aquela faculdade. Ela foi para a oração, o Senhor respondeu e está aí a benção dela. Ainda não mudou o caminho. Quer a benção do Senhor, procura a resposta nele. Aleluia. Ele chega, e isso é interessante, porque Paulo é missionário, ele não é emocionado. O missionário, ele anda segundo os desejos do Senhor. O emocionado não, o Senhor falou comigo, eu vou. Calma.
Calma, vai com calma. Mas Rodrigo, é bom para mim, mas calma, porque tem muita coisa que parece boa, mas não é pra gente. Aí o Espírito Santo me faz lembra de Davi? A Bíblia diz que quando ele ia enfrentar o gigante, Saul falou assim: toma aqui meu capacete, o meu escudo, a minha espada, toda a minha vestimenta. Aí Davi coloca, mas ele diz: não é para mim. Mas vai te ajudar na guerra. Não é para mim. Você está entendendo que não dá para buscar atalhos? É o que o Senhor quer para a tua vida. Não é aquilo que parece bom. Não é aquilo que aparenta. É o que o Senhor permite. Aleluia. Aleluia. Paulo vai. Mas Paulo não vai sozinho. Porque ele sabe o valor de ter um companheiro fiel. Paulo vai junto com Silas, e muitos estudiosos vão dizer que outros companheiros, inclusive Barnabé, teria ido com ele. E isso me chama a atenção, porque nós estamos falando de um homem letrado, de um homem que conhecia as escrituras sagradas, de um homem viajado, mas ele precisa de alguém. E quantos estão, me perdoe a palavra, mas tão arrogantes que a sua arrogância chega primeiro que ele? Que o seu ego chega primeiro que ele. Se esquecendo que ele precisa da irmãzinha Maria. Se esquecendo que ele precisa do cooperador João. Se esquecendo que um precisa do outro. Oh, aleluia! Não dá para subir neste altar com ar de arrogância. Precisamos ter a humildade. Aí Paulo chega lá com servos fiéis. E quem vai realmente direcionado por Deus obtém frutos. Quer saber se é de verdade que Deus te enviou? Vai ter frutos. Quer saber que é de verdade que você é para este lugar? Vai ter frutos. Porque logo quando ele chega naquele lugar, ele conhece uma das comerciantes em uma das suas pregações. E a Bíblia vai mencionar o seu nome, Lídia. Uma mulher empreendedora, uma mulher que cuidava de negócios, uma mulher até, vamos dizer, mencionar importante naquela cidade. Paulo prega a palavra vai ao encontro do coração dela. O Espírito Santo trabalha no coração dela. Por que, Rodrigo? Porque não sou eu que convence, não sou eu que faço, não sou eu que falo. Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Quem convence ainda é o Espírito Santo de Deus. Quem age ainda é o Espírito Santo de Deus. A mulher ouve a palavra. A mulher é convertida. A mulher leva para casa Paulo e os seus discípulos. Os discípulos pregam para sua família e é salvo também a sua casa. Tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus. Ah não, talvez você não entendeu. Tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus. Não deixe de clamar por ele ou por ela. Mas Rodrigo, faz tanto tempo que ele não vem. Eu chamo e não vem. Continua clamando, porque vai ser salvo tu e a tua casa. Vai ser salvo tu e a tua família. Aleluia. Paulo vai continuar sua caminhada. E durante a sua trajetória ele vai encontrar uma mulher que estava possuída de espíritos malignos. E a Bíblia vai mencionar que esta mulher era uma adivinha da cidade. Ela era utilizada para ganhar ali umas verbas, para ganhar ali algum dinheiro. Os seus senhores utilizavam-se daquela mulher para usar ela e produzir ali dinheiro. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, todos os dias que Paulo passava com os discípulos, com os servos fiéis, com obreiros fiéis, esta mulher gritava: eis aí, homens de Deus. Eis aí, homens de Deus. Lembra o que eu falei? Tem coisa que parece boa, mas não é para você. Paulo tem discernimento. Paulo vai dizer: opa, tá estranho. Eu sei que eu sou homem de Deus, mas tem alguma coisa estranha. Ele coloca a mão sobre ela. Ali há uma libertação. Olha o que eu falei. Quando o missionário vai a frutos. Conversão, agora libertação e salvação da alma dela também. Esta mulher é salva, só ela, Rodrigo? Não, sua família também.
Aí os seus senhores ficam nervosos com este acontecimento. E a Bíblia vai dizer que eles armam uma arapuca para levar Paulo para a cadeia. Nós conhecemos a história muito famosa da nossa igreja. Que a nossa igreja, muitos discípulos e muitos servos do Senhor já pregaram esta palavra. Paulo e Silas vai para a prisão. Só que lá na prisão eles levam também algumas chicotadas, algumas chibatadas. Mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio às correntes, Paulo e Silas vão ter uma ideia. Paulo está doendo. Sim, Silas. Está doendo aqui também. Silas, está doendo. Sim, Paulo. Aqui também. Tem uma coisa, Paulo. Prender as nossas mãos. Tudo bem, Silas. Tem uma coisa, Silas. Prender os nossos pés. Tudo bem, Paulo. Mas não calaram a nossa boca. Não taparam a nossa boca. Vamos fazer o seguinte, vamos adorar. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor está ouvindo. Até mesmo nesta prisão nós estaremos pregando a palavra com a nossa adoração. Muitos de nós não entendemos quando somos lançados em determinado cárcere, mas às vezes era para o bom proveito da obra de Deus. Rodrigo, eu não entendo porque eu estou neste lugar, é para você pregar. Rodrigo, eu não compreendo porque eu estou passando isso, é para você adorar. Porque enquanto eles adoravam, a Bíblia vai dizer que vem um terremoto. Rodrigo, as paredes caíram sobre as suas cabeças. Não. Porque não era um terremoto qualquer, era um terremoto de Deus. E quando o terremoto é de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Não são paredes que caem em cima da tua vida, mas são cadeias que são quebradas. Quando o terremoto de Deus é enviado, cadeias são quebradas, correntes são quebradas. Deixa eu profetizar uma coisa para a tua vida. Enquanto você adora aqui, Deus está enviando o terremoto para libertar vidas lá fora. Talvez você não entendeu. Enquanto você adora aqui, Deus está enviando o terremoto para salvar filho, para salvar esposa, para salvar esposo, para salvar adolescentes, para salvar jovens. Deus está enviando o terremoto. Deus está enviando o terremoto que vai libertar esta pessoa da sua família. Mas Rodrigo está na narguilha, está nas drogas, está na maconha. Deixa eu te dizer, Deus ainda envia terremotos, mas ainda precisa de adoração. Ainda precisa de adoração. Aleluia. 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 As celas se abrem. As portas da cela se abrem. Todos os que estavam presos saem. Carcereiro acorda e desperta e fala: é o fim da minha vida. Lembra o que eu falei? Frutos acompanham o homem de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem bateu nas costas de Paulo provavelmente foi ele. Quem machucou Paulo e Silas talvez foi ele. Aí ele levanta a espada e diz: é o meu fim, porque se todos que ali estão apanharam de mim, eu fiz mal para eles e eles agora estão soltos, provavelmente eles vão me matar. Ele puxa a espada para tirar sua própria vida. Paulo grita lá de longe: não faças tal. Deixa eu te convidar para fazer isso. Mas, Rodrigo, falaram mal de mim, inventaram a maior fofoca sobre a minha vida, tramaram contra mim. É você que Deus quer para usar para dizer: não faças tal. Mas, Rodrigo, fez isso e aquilo sobre... É você que Deus quer para dizer: não faças tal. Ainda tem vida para você, carcereiro. Ainda tem vida para você, carcereiro. Se você se achegar um pouquinho, eu vou pregar a palavra e você vai ser salvo. Mas tem uma coisa, não é só você, a tua família também. E é tão verdade isso que o carcereiro, ele não é convencido, ele é convertido. Porque a Bíblia diz que quem cuida das feridas de Paulo é ele. Você está entendendo? Quem um dia te feriu vai cuidar das suas próprias feridas.
Mas falou tão mal de mim, vai chegar e você vai dizer, não, você era homem de Deus mesmo, desculpa, me perdoa. Rodrigo, me perdoa. Joana, me perdoa. Maria, me perdoa. Me perdoa pelo amor de Deus, porque Deus falou comigo. É isso que vai acontecer. Espere um pouco mais e verás. Agora Paulo prega a palavra para este carcereiro. Ele é salvo, mas também a casa dele é salva. E olha só o que eu falei para vocês. Lembra? Lídia, uma comerciante, uma empreendedora. Uma escrava, uma serva, utilizada para lucro. E agora o quê? Um carcereiro. Pessoas totalmente diferentes. Personalidades totalmente diferentes. É assim que a igreja de Filipe vai se formando. É assim que a igreja de Filipe vai crescendo. E não é diferente dos nossos dias atuais. Se você perguntar para a irmã ou para o irmão do teu lado, você vai ver que tem dentista, você vai ver que tem juiz, você vai ver que tem advogado, mas você também vai ver que tem um auxiliar de limpeza. Você também vai ver que tem ali uma pessoa que trabalha com toda humildade, uma doméstica. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que a igreja é constituída de pessoas, e pessoas são diferentes. Pessoas têm emoções diferentes. Eu, por exemplo, eu sou paciente, sou calmo. Até minha esposa fala, Rodrigo, pelo amor de Deus, essa tua paciência tem vezes que era para você. Minha família está aqui. E toda vez que vai conversar, eles me chamam porque falar, não, Rodrigo, você que vai mediar. Você que vai mediar, porque você é calmo. Olha lá, ninguém é igual. Todas as pessoas são diferentes. Vamos viajar um pouquinho mais, em rápidos momentos aqui. Quando nós estamos falando aqui de pessoas, de irmãos e irmãs, tem aqui irmãos que são mineiros, tem aqui irmãos que são da Bahia, como eu, tem aqui irmãos que são de São Paulo, tem aqui irmãos de todas as partes do Brasil. Não é assim? Eu acredito que o mineiro vai levantar e vai falar, a comida lá de Minas é melhor que a tua, baiana. O paulista nem se levanta, por favor. Porque tem um tal de cuscuz paulista. Pelo amor de Deus, sai com isso pra lá. Eu gosto daquele cuscuzinho mesmo com ovo. Aquele cuscuzinho com a macaxeira, com cafezinho. Isso é uma delícia. Agora, cuscuz paulista, me perdoe. Não dá. Se você gosta, glória a Deus. Porque pessoas diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. Mas o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, o mesmo Rei. E aí que tá, porque a igreja cresce tendo problemas. Diferenças de opiniões. Por isso que Paulo escreve a carta aos Filipenses. Porque, primeiro, ele está sendo grato a esta igreja. E, meu Deus, eu tenho 9 minutos. Senhor, vou olhar para aquele está menor. Porque Paulo vai agradecer a esta igreja que o tanto abraçou, que o tanto amou. Pode ver nos capítulos de número 2, 3 e 4, que ele vai ter uma alegria imensa por esta igreja. Porque esta igreja é uma igreja que o acolheu na sua maior dificuldade. A Bíblia vai dizer que a igreja de Filipos foi a única que auxiliou Paulo quando ele estava na prisão. E o homem de Deus precisa ser grato às pessoas que o ajudam no momento de dificuldade. Paulo é este tipo de homem. Ele tem gratidão por esta igreja. Ele exorta esta igreja, mas exorta com amor. Exorta porque ele tem cuidado. Aí a Bíblia vai dizer que esta igreja se reúne, faz uma reunião e fala, Paulo está preso, o que faremos para ajudá-lo? Vamos fazer o seguinte, como nas nossas ofertas missionárias. Vamos levantar uma oferta aqui e vamos escolher um homem fiel para levar até Paulo, porque este homem vai suprir as necessidades que Paulo precisa. Eles escolhem Epafrodito. E isso é interessante. Não escolhe um homem qualquer, escolhe um servo fiel. Escolhe um homem que tem caráter. Porque me perdoe a expressão, mas se fosse nos dias de hoje colocar o dinheiro na mão de muita gente, ó, corria fora com dinheiro. Em muitos lugares. Não aqui, mas em muitos lugares.
Aí Epafrodito vai lá suprir as necessidades de Paulo enquanto Paulo está na prisão. E talvez você está dizendo, mas Rodrigo, ninguém veio me ajudar. A igreja, Rodrigo, nem o líder da mocidade veio me visitar. A igreja, Rodrigo, não, o pastor não veio, fulano não veio, João não veio, isso e aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. Quando a igreja não envia Epafrodito, pode ficar tranquilo. Porque Jesus falou que havia um consolador que não abandonaria. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Talvez a igreja realmente não enviou Epafrodito, mas o Espírito Santo está aí com você. Deixa eu te dizer, não chegou ninguém na tua casa com a cesta, com dinheiro, com ajuda, mas o Espírito Santo está lá com você. Mas Rodrigo, ninguém sabe o que eu estou passando. Você não sabe a angústia, a ansiedade, a depressão que tem me batido. Aí eu digo para você, se você clamar, o Espírito Santo vem. Se você clamar, o Espírito Santo vem. E com ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua casa. Ele pode mudar a tua história. O homem sim, o homem pode esquecer de verdade. O homem pode até esquecer. A Bíblia diz que pode a mãe, pode o pai se esquecer. Mas todavia ele não esquece. Todavia ele não esquece. Se você clamar, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo vem te visitar. O Espírito Santo vem te visitar. Mas Rodrigo, no trem lotado, ele vem. Mas Rodrigo, na van lotada, ele vem. Mas Rodrigo, na tribulação, se coloca de joelho porque ele vem. Ele vem, ele vem, ele não engana, ele não mente, ele não tarda. O Espírito Santo, ele chega na hora exata. Oh, aleluia! 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 Paulo está alegre, porque a igreja ouviu o seu clamor, porque a igreja abraçou a sua necessidade, e ele agradece esta igreja, e ele menciona Epafrodito, a ponto de dizer que Epafrodito ficou doente quase à beira da morte. Olha só o nível que este homem foi fiel a Paulo. Olha só o nível que este homem foi fiel à obra. Olha só o nível que este homem foi fiel ao reino. Mas vamos lá, a igreja de Filipos parece uma igreja perfeita, parece uma igreja que ajuda, parece uma igreja missionária, mas também tem problema. Lembra que eu disse características diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, culturas diferentes. Aqui também é assim, porque fulano pensa A, o outro pensa B, porque um é da direita, o outro é da esquerda, porque um gosta disso, o outro gosta daquilo, porque um não foi com a cara do tema do congresso, o outro também não gostou da roupa, não gostou da cor, não gostou do hino. Mas deixa eu te dizer, a igreja precisa andar em unidade. É disso que Paulo está falando no capítulo de número 2. É humildade para entender. Eu não gostei, mas vou abaixar a cabeça e vou continuar adorando. Não gostei, mas vou ficar quieto e continuar adorando. Não foi do meu agrado, mas eu vou estabelecer que eu vou permanecer adorando, seja onde for, seja o tema que for, seja a cor que for, seja a escolha que for, porque o meu Deus é um só. E no capítulo 4, e eu encerro, 26 ali, ó, ainda tenho 3 minutos. No capítulo 4, ele é mais claro, porque ele vai dizer que tem divisão na igreja? Tem. Mas ele vai dizer quais são os motivos, porque ele menciona o nome de 2 obreiras, Evódia e Sintique. Paulo vai dizer, Evódia e Sintique, o que está acontecendo com vocês. Porque parece que eu fiquei sabendo aqui, Epafrodito me trouxe, que vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão dividindo o que não era para ser dividido. Deixa eu trazer para os dias de hoje, me permita conjecturar. Quando Evódia cantava, Sintique não levantava a mão. Quando Sintique pregava, Evódia virava a cara e às vezes nem ia para o culto. Mas Rodrigo, não faz parte do meu grupo, adora. Mas Rodrigo, não, eu não lidero, adora.
Mas, Rodrigo, não vou com a cara. Adora. Porque a nossa igreja não é para ter divisão. Nossa igreja é para andar em união. Não dá para dividir a casa do Senhor. Deixa eu te dizer um segredo, ou melhor, uma realidade. Lá no céu vai ser só um. Evódia e Cinti que precisam se entender. Por que, Rodrigo? Por que, pastor Daniel? Semana que vem é Santa Ceia, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pedir perdão para aquela irmã. Ainda dá tempo de pedir perdão para aquele jovem. Ainda dá tempo de pedir perdão para o obreiro. Ainda dá tempo, Evódia e Cinti, que vocês precisam se entender. Porque o reino é um só. Se vocês dividirem, ele não cresce. Mas se juntar, soma. E aí a gente avança. E aí o reino cresce. E aí as almas são conquistadas. São salvas pelo Espírito Santo. Mas é com o que, Rodrigo? Com união. Com amor. Com dedicação, com junção, com comunhão. Não dá para chegar aqui e dizer, eu sou bom, eu faço e acontece. Não, não, não. Você precisa do João, você precisa da Maria, você precisa do Alex, você precisa do Júlio, você precisa do Daniel, você precisa do Michael, você precisa do pastor Saulo. É assim que a obra avança. Aí eu já termino, pastor Daniel, porque ele vai dizer no versículo 5, que esse aqui é o segredo da mensagem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, confessa aí, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, o Rodrigo não é nada. Os pastores não são nada. Quem é grande aqui é o Senhor Jesus. Quem reina aqui é o Senhor Jesus. Quem brilha aqui, irmãzinha, não é a tua voz, é o Senhor Jesus. Quem brilha aqui não é o que toca mais, é o Senhor Jesus. Porque Ele é quem tem poder para salvar. É Ele quem tem poder para curar. É Ele quem tem poder para libertar. Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.